E hoje nós vamos aprender da parte do Senhor através da história de uma menina. Talvez você não tenha ouvido falar sobre ela. O nome dela era Hadassah ou Hadassah, significa murta, uma pequena flor. Ou quem sabe você já tenha ouvido falar sobre ela, mas pelo outro nome mais conhecido, Esther. Essa eu acredito que você já tenha ouvido. E sim, a história dela se encontra na Bíblia, na Palavra de Deus. E se você assim quiser fazer, abrindo sua Bíblia no livro de Esther, inclusive eu recomendo que você tenha a sua própria Bíblia de papel, especialmente se você puder tê-la na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, ou NVI, a Nova Versão Internacional, são versões muito boas. E pode manter aberta a sua Bíblia no livro de Esther, que hoje nós ficaremos neste livro a pregação inteira. Amém? Esther, ela era uma moça do povo judeu. E o que havia acontecido? Deus havia levantado o povo de Israel, o povo judeu, para ser o povo dele. Por muitos anos eles acabaram insistindo em pecados, insistindo em erros, cometendo as mesmas coisas, até o ponto em que Deus precisou trazer uma lição sobre a vida deles, para que eles tivessem a oportunidade de se arrepender. E Deus, para fazer isso, permitiu que eles fossem levados por Nabucodonosor para a Babilônia, onde se tornaram cativos naquele lugar. E por muito tempo as coisas foram se passando. Foram 70 anos fora do seu país que aquela nação viveu. Você pode imaginar que muitas gerações foram se passando enquanto isso acontecia. Inclusive a própria Babilônia, ela foi tomada pelos medo-persas, pelos persas. A Pérsia, inclusive, que hoje tem o nome de Irã, e não faz muito tempo que mudou. Até pouco tempo atrás se chamava ainda de Pérsia, tanto que você tem os famosos tapetes persas e toda aquela história daquela cultura. Há pouco tempo atrás se tornaram uma nação islâmica, mas eles vinham dessa cultura persa de muitos anos e trocaram o nome para Irã. E naquela época, muitos reis já tinham se passado, muitos profetas, como Daniel. Inclusive Deus tinha levantado também homens muito tementes a Deus, como Neemias, como Esdras, e começava-se a ter este início da restauração de Israel, mas ainda não havia se concluído por completo, fazendo aí o pleonasmo. Nesse tempo nasce uma menina. Infelizmente seus pais vêm a morrer. Nós não sabemos por que os pais dela morreram. Ela era da tribo de Benjamim, descendente de Quis, o mesmo descendente, o mesmo antepassado do qual veio o rei Saul. E essa menina, seus pais morreram, e um primo a adotou como filha. O nome dele depende da sua versão da Bíblia. Algumas dizem Mordecai e outras dizem Mardoqueu. Você sabe que nome próprio é difícil de traduzir. Então algumas colocaram Mardoqueu, outras colocaram Mordecai, mas esse era o primo de Esther, também conhecida como Hadassah. Bom, nessa época em que Hadassah cresceu e se tornou uma jovem moça, o rei daqueles dias era chamado pelos judeus de Assuero. Ganhou esse apelido por ele ser, depois de um tempo, bonzinho para com o povo, mas também ele é conhecido como Xerxes. E você deve ter assistido o filme 300. Você sabe que o cara não era muito suave. Esse Xerxes reinava, era uma espécie naquela época de presidente do mundo. Reinava sobre 127 províncias, diz a Bíblia. Tinha um vasto poder. E ele então resolve fazer uma grande festa. A sua festa tem uma duração aproximada de 6 meses. No terceiro ano do seu reinado. Você perceba que Cristo veio à terra, e no seu terceiro ano, antes de completar o quarto, ele dá a sua vida por nós, morrendo naquela cruz. Bom, esse monarca era diferente. Ele, no seu terceiro ano de governo, ele resolve iniciar uma festa de 6 meses, para comemorar como ele era grande, como ele era poderoso, como ele reinava sobre 127, como se fosse 127 países, digamos, naquela época, sobre o mundo conhecido daquela época, desde a Índia até a Etiópia. E ele faz essa festa, e
há um período ali dos últimos 7 dias, o nível hard da festa, o nível mais top da festa, e depois ele se embriagar durante esses vários dias, no 7º dia, ele resolve chamar a rainha, que era conhecida por sua beleza, porque ele pensou, agora vão ver que eu sou grandão mesmo, porque vão ver que a minha rainha é a mais bonita de todas as mulheres, então eu vou exibir para todo mundo ver. Eu já penso mais o contrário, eu não acho essa atitude dele tão inteligente, mas ele quis mostrar para todo mundo como a sua esposa era bela, e ele chama ela, e ela não veio, mas como ele já estava 7 dias curtindo o álcool, ele fica muito irritado, ele fica muito bravo, ele faz um escarcéu, e quebra os pratos com a dona rainha. Então a história que eu quero começar a ler, você pode abrir aí, Esther, capítulo 1, versículos 1 até o 4, onde diz assim: no tempo do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. No 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e seus oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, o esplendor e a glória da sua majestade. Agora o versículo 10. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, vamos dizer bêbado, né? Ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Meunã, e aí fala um monte de nome difícil de ler, trouxessem a presença da rainha Vaste, usando a coroa real, para mostrar a sua beleza aos súditos e nobres do rei, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha, ela se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Bom, acontece que então o rei resolve consultar os seus nobres, e aí ele pergunta o que nós podemos fazer agora, e eles dizem assim: rei, você precisa agora lançar o concurso aqui Miss Pérsia, Miss Universo, que eram 127 províncias, e era uma espécie de Miss Universo, uma versão pré-histórica do Garota Verão. Ele resolve lançar, e ele diz: vamos fazer um concurso de beleza, mas tem alguns requisitos. Só pode participar a moça que for virgem, e a moça que for a mais bela de toda a sua região. Precisa ser, então, elas devem ser trazidas até o harém das virgens, e passarão por um tratamento de beleza, em 2 etapas de 6 meses cada parte do tratamento. E elas então, depois de receber 1 ano de tratamento de beleza, elas passarão ao senhor rei, e o senhor vai avaliar. Elas vão chegar aí no seu palácio à tardezinha, e de manhã elas saem. E depois que você fizer este teste, aí você pode escolher qual delas você prefere. Nós vamos trazer, e quando o senhor gostar tanto de uma a ponto de até lembrar o nome dela depois da noite, você poderá tê-la como a nova rainha. Eu não sei porquê, mas esse rei pagão aceitou essa indicação dos seus conselheiros, aceitou essa proposta, e ele iniciou-se então esse grande concurso de beleza. E diz assim, no Esther capítulo 2, versículos 2 até o 4. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem virgens lindas para o rei, que se nomeassem comissários de cada província do império, para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Coitado do povo pagando imposto, né, para fazer isso aí. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, deveriam receber o tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vaste. Este conselho agradou o rei, e ele acatou. Meu irmão, depois que elas passavam a noite com o rei, uma vez que já não podiam ficar no harém das virgens, elas eram colocadas em um outro harém, o harém agora das concubinas, aquelas mulheres que estavam ao acesso do rei quando ele quisesse. Isso é muito complicado. Que você imagina que essas moças, elas tinham sonhos. Essas moças tinham o desejo de constituir uma família, elas tinham o desejo de ver a sua vida florescer, elas tinham o desejo de
ver as coisas acontecerem para ela. E o que talvez um dia elas consideraram ser uma bênção sobre elas, acabava se tornando uma maldição. Ser bonita naqueles dias acabou sendo um problema de muitas delas, porque essas moças, elas não tinham a opção de recusar. Elas simplesmente tinham que obedecer aos comissários. Iam até a casa delas, tomavam elas e levavam até o harém. Que situação complicada. Esse processo marcava o fim de sonhos. Elas estavam agora fadadas a viver uma vida aos caprichos do rei. Não se casariam, não teriam sua casa própria, não constituiriam uma família. Elas ficariam sempre naquele harém. Que triste. Com o convívio, inclusive, restrito, porque elas conviveriam com as outras concubinas e conviveriam com os eunucos do rei, aqueles que estavam ali para protegê-las, mas não teriam um acesso livre à sociedade externa. Que coisa aí, os irmãos, lembrando daquela piada, por favor, misericórdia. Eu vi o rostinho de vocês. Então, imagine essa situação. Elas estavam ao mesmo tempo cercadas de todo o luxo, mas cerceadas de toda a liberdade. Elas tinham qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar, mas não tinham algo que o dinheiro jamais compra: a liberdade. Elas não tinham. Uma delas teria um destino diferente. Uma daquelas moças, você imagina quantas eram? Se só de províncias eram 127. Quantas moças eram? Uma delas teria uma sorte um pouco diferente. Usaria uma coroa na sua cabeça. Seria chamada de esposa do rei. Seria chamada de rainha. Ela teria um título. Bom, guarda um pouquinho essa história. Tem um meio termo aqui para contar para você. Tanto Esther como Mordecai, eles eram sobrinhos-netos do rei Saul. E certa vez, Deus tinha dado para Saul uma missão, que era eliminar um rei chamado Agag e toda a sua descendência, porque eles tinham se tornado um povo tão mau, tão cruel, tão terrível, que precisava ser ali obliterado da terra. Porém, Saul não executa a sua missão. Ele deixa vários amalequitas vivos e faz mais. Deus também tinha dito através do líder dele, o Samuel, que não deveria tomar os despojos da guerra. Saul, além de não eliminar a todos, ele toma despojos da guerra. Agora, na época do bisneto de Quis, pai de Saul, surgem Esther e Mardoqueu, e estes precisam se levantar contra um inimigo chamado Ramã, descendente de quem? De Agag, dos amalequitas. Porque enquanto a história de Esther está acontecendo, e essa é a história que conta o livro de Esther, há uma luta desse Ramã, amalequita, para tentar eliminar todos os judeus do mundo. Bom, Jesus não tinha nascido ainda. Você está entendendo o plano de fundo? Olha que coisa impressionante. Então a missão que Saul não quis cumprir, Deus agora levanta Mardoqueu e Esther para concluir. Fecha esse parênteses e vamos continuar a história, amém? Guarda essa informação. Esther 2:7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e bonita, algumas versões dizem formosa. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Agora você imagina Esther, pense comigo. Por ser virgem, provavelmente era uma moça ainda jovem. E essa menina era desterrada, ou seja, ela era descendente de um povo que tinha sido arrancado da sua terra. Ela era órfã, não sabemos o que aconteceu, mas o seu pai e a sua mãe morreram. Não sei se tinha algum irmão, parece que não. E essa moça tinha tudo para ser rebelde, cheia de traumas, revoltada, inclusive contra Deus. Mas ela decidiu uma caminhada diferente, uma caminhada de restauração na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, porque olhando para a vida de Esther,
Poderíamos dizer que era uma vida desgraçada. Ela nasce na hora errada. Se você pegou os anos da Covid, talvez você vai dizer assim: por que na minha vez de virar adulto chegou o Covid? Pois é, na vez de Esther ficar adulta, ela estava arrancada do seu país e era um subpovo vivendo dentro de outra nação. Foi na vez dela. Na vez dela, os pais dela estavam mortos e teve que ser criada por um primo, que tudo indica não tinha nem esposa. Teve que ser criada pelo primo. Na vez dela, provavelmente ela, assim que pôde, teve que começar a ajudar nas tarefas da casa, cuidar da casa. Na vez dela, o rei resolve fazer um concurso de beleza e levar as gurias bonitas para serem concubinas. Meu Deus, eu não sei como você considera a sua trajetória até aqui, mas talvez você diga assim: por que tinha que ser na minha vez que tudo isso aconteceu? Talvez você diga: por que tinha que ser comigo? Mas eu convido você a levantar a sua cabeça e agir crendo que o Senhor é contigo, amém? Diz que essa Hadassah, essa Esther, era formosa e bonita, e como não tinha streaming naquela época, e nem academia, eu acredito que parte da sua formosura se devia ao seu árduo trabalho doméstico, porque trabalhar enobrece a pessoa, amém? Como disse, não é citada a esposa do Mardoqueu, então provavelmente ela fazia muitas das atividades de casa, e assim o trabalho foi dignificando essa moça. Eu sempre gosto de dizer, inclusive, que rapaz que não está trabalhando não deve nem pensar em namorada, né? Porque o trabalho vai preparando, vai fortalecendo a pessoa, amém? Deus colocou o trabalho lá no Jardim do Éden. Trabalhar é uma das ferramentas para vencer a carne e para se tornar um cristão melhor. Quem fica só vagabundeando, como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Por isso os nossos filhos têm que começar a ajudar em casa. Se os nossos filhos começarem a ajudar em casa, vão ficar mais inteligentes, mais bonitos e vão guardar princípios no seu coração. Os pais aí, ó, tudo para ser. Estão pensando assim: por que eu mandei meu filho fazer filhos hoje? Que nem aquela história do cara que comprou a máquina de lavar louça e começou a funcionar 13 anos depois. Nossos filhos precisam começar a se envolver nisso. Isso faz a diferença. E essa menina, ela era diferenciada, vocês vão ver na história dela. Em Esther 2:8 diz: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados do Hegai. Esther também foi trazida, ou foi levada, ao palácio do rei, confiada, carregada do arém. Meu amigo, como se não bastassem os dilemas da vida de Esther, alguém foi na casa dela, provavelmente com algum tipo de lança, espada, ou qualquer coisa parecida, e disse: moça bonita, a moça bonita do laço de fita, moça bonita, vem cá. Com livre e espontânea pressão daquela lança afiada, né? Moça, vem cá. Titio, primo Mordecai, já você deixa sua filha adotiva aí, né? Com certeza, né? Não tinha opção, meu amigo. Como se não bastasse. Talvez você pense assim: coitada da Esther, foi o fim dos sonhos dela, foi o fim dos planos dela, já era para Esther, acabou para a vida dela. E às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes você está começando a alçar voo, você está começando a se animar com alguma coisa, está começando algo dar certo e pá! A Esther estava bonita, estava formosa, a vida estava florescendo, talvez ela já estava de olho em algum judeu por lá, e a coisa estava andando, e de repente, pá! Não, você vai para o harém do rei. Fazer o que lá? Ficar mais com, sei lá, umas 1000 moças lá. Fazendo o quê? Tratamento de beleza. Para quê? O rei vai escolher entre vocês qual que ele gosta mais. E as outras? Vão ficar tiradas lá no harém. Vai. Circunstâncias, acontecimentos que parecem e te deixam zonzo, uma paulada na cabeça. Já passou por isso? Você está indo, a vida está acontecendo, de repente toma uma na cabeça. Você nem sabe o que está acontecendo, nem sabe quem te bateu, nem sabe de onde veio. E convenhamos, né? Eu não acredito que o Xerxes era algum galã do cinema. Me perguntaram se era o Rodrigo Santoro. Eu acho que adaptaram meio mal ali no filme, né? Eu não consigo imaginar o Xerxes, esse galã de cinema aí.
Provavelmente era um rei um pouco bruto e autoritário, vide seus feitos. Na pior das hipóteses, Esther passaria o resto de seus dias como mais um enfeite lá do harém do rei, para ele ostentar a sua grandeza. É nessas horas que nós precisamos perguntar o seguinte: o que eu controlo e o que eu não controlo? O que está ao meu alcance mudar e o que eu não posso mudar? Porque se nós olhamos só para as circunstâncias da vida, só para o que acontece, a gente pira. Porque a gente se depara com a nossa grande impotência. A gente olha para aquelas coisas que não tem como nós mudarmos, e a gente começa a se sentir pequeno, fracassado, diante de um sistema falho. E a gente começa a se irritar e colocar tanto a cabeça em coisas que a gente não tem como mudar. Esther não podia mudar o sistema de governo daquela nação, Esther não podia mudar a ordem do rei, Esther não podia mudar o que estava acontecendo. Mas o que será que Esther poderia controlar diante disso? Ela poderia recusar ir para o harém? Não. Ela tinha como recusar passar pelo teste do rei? Não. Mas ela tinha como tentar ser a melhor. Ela poderia mostrar a grandeza do seu Deus através da sua posição e das suas atitudes? Sim. Ela poderia levar aqueles pagãos a conhecerem o Deus vivo e todo-poderoso? Sim. Ela poderia influenciar aquelas pessoas à sua volta com o amor de Deus? Sim. Brigar, chorar, espernear, ia mudar alguma coisa? Então, irmão, se você está vivendo aquele momento que você levou a paulada na cabeça, está lascado, não sabe o que fazer, não sabe nem quem te bateu, foca no que você pode fazer, não no que você não pode fazer. Foca no que você pode mudar, não no que você não pode mudar. Foca naquilo que a sua atitude pode fazer alguma diferença, não naquilo que você não faz diferença nenhuma. Amém? Amém. Agora, brigar, espernear, chorar não ia adiantar, mas colocar um sorriso no rosto, tratar bem as pessoas e agir com bondade faria toda a diferença. Meu amigo, naquela hora da desgraça, fazer birra que nem criança não ajuda a nada. Sabe aquele dia que tudo dá errado? Eu recebi essa palavra para ministrar já na segunda, mas eu confesso que ontem começou a acontecer uns negócios esquisitos. Começou a acontecer uns negócios esquisitos. A gente chegou em casa, e quando chegou em casa tinha esgoto espalhado pela casa. E a gente descobriu que estava vindo esgoto do prédio, para a nossa cozinha. Aí a minha poderosa esposa deu um jeito naquilo, deixou tudo bonitinho, organizado, tudo bem. E a gente foi para o compromisso da noite. Chegando no compromisso da noite, tudo bem, maravilhoso. Na hora de ir embora, devido às brincadeiras das crianças, aonde estava a chave do carro? Desapareceu. Reviramos a casa, vasculhamos os sofás. Pensa que eu não posso ficar fazendo isso, Então, coitado do Marcelo, levantou o sofá umas 10 vezes. E procuramos a chave, não encontramos. Aí você pode dizer assim, tudo bem, deixa o carro na rua, mas a chave da casa estava dentro do carro. Ok? Vamos para casa. E eu toda essa disposição física que eu estou, tive que chegar em casa. Graças a Deus tinha um vizinho acordado, eu liguei para ele abriu o portão externo. Mas e a minha casa? O meu apartamento? Então eu tive que dar um jeito de saltar, pular, mexer e fazer até conseguir entrar dentro de casa. Ok? Vamos dormir então. Aí no outro dia, antes de dar meio-dia, começam barulhos estranhos na cozinha de novo. Os barulhos estranhos e ninguém estava usando água em casa. De repente eu vou ver e aqueles canos estão fazendo um barulho muito estranho. Eu vou tentar segurar eles. Só que no que eu tento segurar, eu percebo que começou a subir aquela água do ralo para dentro da pia e encher até metade da cuba assim. E daqui a pouco aqueles canos estouram e me molham todo de esgoto.
E o Jô traz pano e aquela folia, aquela correria. Aí eu pergunto para ti, no meio de tudo isso, chorar, brigar, espernear, ia mudar alguma coisa? Mas que dá vontade, dá, né? E dá vontade, dá. E eu não sei se isso aconteceu por acaso ou se tem a ver com a mensagem que eu estava preparando para pregar hoje, mas que ficou um exemplo que encaixa. Graças a Deus a coisa foi resolvida e tudo mais. Mas murmurar, reclamar e falar palavrões não te ajudam nada, na verdade só te atrapalham. Se você está naquela correria e é parado numa blitz, agir com estupidez para cima do guarda só vai piorar a situação. Se você está com algum problema e começar a machucar as pessoas que estão ao teu redor, isso não vai te ajudar com nada. Esther entendeu que tinha muita coisa que ela não podia mudar ao seu redor, mas tinha várias coisas que ela podia mudar. Amém? As atitudes dela, pouco a pouco, poderiam mudar aquele ambiente, e a maneira como ela reagiria faria toda a diferença. O velho ditado: se a vida te dá limões, faça uma limonada e convide o pastor para tomar. Não aceite a desgraça. A própria palavra nos diz que Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aonde está a situação difícil? Aonde está o problema? Ok? O que você pode fazer em relação a isso? Não sofra pelo que foge do teu controle. Não sofra pelo que você não pode fazer. Use essa energia para se esforçar naquilo que você pode fazer. Sabe o que você pode fazer? Confiar em Deus, colocar a situação em oração, respirar, pensar, olhar o que a palavra diz sobre esse assunto, conversar com algum irmão maduro na fé para tentar entender essa circunstância, pedir ajuda para os irmãos da tua célula. Isso você pode fazer. Colocar nas mãos de Deus, que esse sim pode fazer todas as coisas. Não passou naquele concurso, não passou naquele vestibular, você não pode mudar o resultado, mas você pode se preparar para o próximo. Você pode se preparar para a próxima situação. Amém? Acredite que as tuas orações e as tuas atitudes, elas podem mudar o ambiente no qual você está. Continuando, Esther 2:9. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ela agradou o chefe do harém lá das virgens. As atitudes dela levaram ela a ser privilegiada lá dentro. Ele logo lhe providenciou o tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças. Olha, a boa atitude dela agora já levou ela para um patamar acima. Antes ela era só uma das candidatas. Agora ela era uma candidata que tinha 7 empregadas. Está entendendo a diferença? Para auxiliá-la nesse processo. Muito interessante. Escolhidas do palácio do rei, transferiu-a com as outras para o melhor lugar. Agora ela já estava recebendo um tratamento de beleza especial. Ela já tinha 7 meninas para ajudar ela. E ela foi transferida para o melhor lugar. É a graça no meio das graças. Ainda que estava chovendo canivete, ela estava numa posição melhor. Porque ela soube manter a calma, a paciência, analisar a situação e continuar dando passos para frente, ainda que a vida parecesse uma esteira andando para trás. Amém? Continue perseverante em fazer o certo. A Bíblia diz que se nós perseverarmos em fazer o bem, se nós não desfalecermos, querido, nós seremos recompensados. Isso me lembra Paulo e Silas na prisão, e mesmo no meio daquele ambiente, mudaram o ambiente. Lembra Paulo que usou a sua prisão domiciliar para evangelizar os guardas que mantinham ele na prisão. Olha que interessante. Em Esther 2:10 nós vemos o seguinte: Esther não tinha revelado de que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-la. Esse Mardoqueu ensinou tão bem a menina, investiu tanto na vida dela, deu uma educação tão boa, que mesmo não estando mais naquela casa,
mesmo tendo sido arrancada dali, ela continuava sabendo ouvir bons conselhos e seguir boas instruções. Na hora da adversidade, você precisa saber quem você pode escutar, quem pode te ajudar a tomar as decisões certas. Não escuta qualquer um. Ela sabia que os conselhos que o primo dela tinha dado, o pai adotivo, esses valiam a pena. Porque chega uma hora que a educação que nós estamos dando para os nossos filhos, ela vai ser provada. Hoje nós temos eles em casa. Hoje nós podemos ensinar eles a temer o Senhor, a falar a verdade, a agir da forma certa, mas um dia nós não vamos mais ter esse controle que temos hoje. E a educação que estamos dando vai ser posta à prova. De que forma nós temos educado nossos filhos? Amanhã nós não poderemos mais decidir por eles, mas hoje nós podemos dar uma boa educação. Então vamos nos concentrar no que a gente pode fazer, para não precisar depois se preocupar com aquilo que a gente não pode fazer. Amém? Esse Mardoqueu, pai adotivo de Esther, ele não podia mais governar sobre a vida dela, porque nem tinha acesso. Só os eunucos tinham acesso, ele não tinha. Mas ele continuava na volta, na intercessão. Como um bom pai, uma boa mãe cristãos fazem com seus filhos, que embora depois de casados não tenham mais autoridade de governo sobre eles, continuam tendo uma força de intercessão. Amém? Diz no 2:12: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza. Agora, dizem as línguas por aí que nem sempre esses lugares de salão de beleza e coisa assim são uns ambientes muito santos. Me contou aí o passarinho verde, né? Que às vezes nesses lugares de beleza, de salão, rolam umas fotos, umas coisas meio estranhas, né? Acho que não é em todos os lugares, mas dizem que em alguns é assim. Agora você imagina centenas, talvez milhares de moças fazendo um ano de tratamento de beleza. O que não rolava? Porque elas não tinham mais nada para fazer, era só aquela vida de dondoca lá. Um ano. Imagina o que não rolava naquele lugar. Mas Esther, ela precisou manter o seu coração reto diante do Senhor. Ela precisou manter a sua santidade naquele lugar. Ela precisou guardar o seu coração. Ela precisou se manter firme mesmo num ambiente de trevas. Ela precisou ser aquela murta, aquela daça com as raízes firmes no Senhor. Ela precisou ser aquela estrela, aquela Esther que brilhava mesmo em meio às escuridões que estavam ao redor dela. Amém? A ser uma influência e não uma influenciada. Em Esther 2, a partir do versículo 14, também vai nos dizer como era esse processo. Quando a moça ela era chamada, então à tarde ela ia e de manhã ela voltava para outra parte que ficava sob os cuidados de Saasgás, o oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chamou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiai, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugeria. Esther agradava, Esther achava graça diante de todos que havia. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Eita! Vamos lá. Primeiro que vocês já entenderam que tipo de teste que o rei fazia, né? Segundo, que a candidata, ela procurava fazer de tudo e se preparar da melhor forma para que aquela noite se tornasse inesquecível. Ela se preparava de todas as formas possíveis para que ele lembrasse o nome dela no dia seguinte. E essas moças então para isso se esforçavam. Agora, a rainha Vaste foi deposta no 3º ano, mas a Esther foi chamada no 7º ano. Quer dizer que isso aí já estava rodando. Na casa teve um ano de preparo, mais o tempo do Egito, e vamos dizer aí que isso aí já estava rodando pelo menos uns 3 anos essa função. Você já parou para pensar? Quantas outras moças tiveram a oportunidade de fazer o teste antes dela? Quantas outras, desculpa dizer oportunidade, né gente, isso é terrível, mas quantas outras moças
passaram antes dela. Mas Esther usou aquilo que era uma desvantagem como vantagem. Se as outras tiveram a oportunidade de ir primeiro, ela tinha a oportunidade de se preparar mais. E por pelo menos 3 anos, Esther se prepara para uma noite. Você consegue entender o foco dessa moça? Pastor, mas que coisa horrível! Ela não tinha como mudar isso, mas ela tinha como ser escolhida a melhor. Ela não tinha como mudar o que estava acontecendo com ela, mas ela podia sair de lá não como uma concubina, mas como marido, como uma esposa. Você está entendendo? Pastor, mas isso ainda é horrível, mas é bem melhor que a outra opção. Você está entendendo? Ela se focou naquilo que ela podia fazer. E ela se prepara. Ela cuida da sua saúde, ela cuida da sua inteligência, estudando a cultura dos persas, estudando, se preparando, para que aquela noite fosse inesquecível. Para que ela tivesse, sim, um marido. Quem sabe dessa forma, o seu sonho de um dia constituir a família não teria sido todo jogado fora, mas apenas adiado. Esther se prepara. O que não dependia dela já tinha dado errado. Morte dos pais, levada para o harém. Mas agora a oportunidade da vida dela dependia dela. Dependia dela fazer o seu melhor para que ela se destacasse entre todas aquelas moças. Depois de 3 anos se preparando, ela teve a sorte de ser sim a escolhida para ser a rainha. No meio de tanta desgraça, uma luz no fim do túnel aparece para Esther. E voltando ao pano de fundo da história do cara que queria eliminar o povo judeu, graças a Esther ser a rainha, o povo judeu não foi eliminado. Graças à perseverança dela em meio às dificuldades, graças à perseverança dela em cumprir o propósito de Deus, apesar de todas as coisas ruins que estavam acontecendo. E talvez você diga, mas por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. O povo foi levado ao cativeiro por causa dos seus próprios pecados. Ela podia colocar raízes para na hora da adversidade permanecer de pé. E eu te pergunto, o que são raízes para nós hoje? Cada vez que você se coloca a estudar a Bíblia, você está lançando raiz. Talvez você não note muita diferença depois de orar, de ler a Bíblia. Eu noto. Talvez você não perceba naquele momento, mas quando vem a adversidade, é ali que você vai lembrar daquilo que a palavra de Deus diz. Quando vem a adversidade, você vai estar firme com o seu Deus e vai saber lidar melhor com aquela situação. Raízes que você está colocando, isso é essencial. Amém? É na hora do aperto que você usa todo aquele preparo que você se mantém. A trajetória de Esther me lembra de um medalhista olímpico que treina por 4 anos para, em uma prova, conquistar a medalha que vai mudar a história da sua vida. Educar os filhos são raízes que você lança, que um dia vão fazer toda a diferença. Fazer uma faculdade, um mestrado, sei lá, na hora parece que não faz diferença, mas são raízes, porque você nunca sabe o dia que vai vir um vento forte e que essa raiz vai ser necessária. Talvez você diga, mas nem tem vento, por que eu vou botar raízes tão profundas? Um dia o vento chega. Nem é tempo de seca, para que eu vou colocar raízes lá no veio da água, lá embaixo? Porque um dia a seca chega. Para que eu vou orar tanto? Minha vida é tão fácil, um dia a adversidade vem. Por que eu vou estudar tanto a palavra? Eu nem preciso de tantas respostas assim, um dia você vai precisar. Porque você se prepara nos tempos de bonança, para estar pronto nos dias da luta. Ninguém se prepara para a guerra depois da guerra já ter começado. Os aviões já são comprados, os tanques já são instalados, as bombas já são preparadas, antes de existir qualquer guerra. Eu quero convidar você a lançar raízes. Cuidar do corpo é uma raiz.
Porque esse é um presente que você dá para o seu cônjuge, para a sua família. Tenha paciência. Esther salvou os judeus. Preparo, a resiliência de Esther salvaram toda uma nação. Economizar todo mês pode te levar naquele dia do imprevisto até uma saída. Ah, mas eu vou me privar. Mas no dia do imprevisto você vai ter uma saída. Investir para um dia ter uma aposentadoria são raízes que você lança que vão te proteger nos dias da adversidade. A Bíblia diz em Esther 2,15: quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filho de seu tio Abiail, ela não pediu nada daquilo, além daquilo que Hagai, oficial responsável do harém, sugeriu. Esther achava graça a todos que a viam. Está difícil, irmão? Bota um sorriso no rosto. Está complicado? Dá uma glória a Deus. Está passando pela luta, meu irmão? Agradece ao Senhor, porque você tem muita coisa que não pode mudar, mas um sorriso no rosto você pode fazer. Sim, tem momentos que é de chorar, mas são momentos, não é a vida inteira. Tem horas que a gente precisa levantar e seguir em frente. Esther era uma pessoa de fácil convivência. Era legal estar perto da Esther. Diz que ela achava graça. As pessoas se agradavam dela. As pessoas, quando passavam um tempo com Esther, quando ela saiu, elas se sentiam melhor do que antes de ter conversado com ela. Você é assim? Você pode profetizar na vida do seu irmão em nome de Jesus, dizer assim: você é assim em nome de Jesus. Ela era uma pessoa que quando alguém passava perto dela, a pessoa se sentia melhor depois. Se sentia mais alegre, mais feliz. Ela mudava os ambientes. Olha que coisa impressionante. Ela era uma pessoa agradável de se conviver. No capítulo 2, do versículo 17 ao 18, diz assim: ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade. Esther transformou aquela humilhação numa coroa. Ela transformou o que parecia uma sentença do concubinato na honra de ser a monarca daquele império. O fardo de não ter uma família, o que talvez seria o privilégio de ser a esposa do rei. A humilhação de ser apenas mais uma na vitória, de ser a melhor entre milhares. As raízes de Esther eram profundas. Ela tinha princípios claros, ela tinha disciplina, ela tinha dedicação, ela era imparável. E talvez hoje você diga assim: eu acho que eu não era crente quando eu casei. Talvez você hoje, não faz careta, senão o cônjuge vai descobrir. Mas talvez hoje você diga assim: poxa, se eu já fosse convertido, eu não teria casado com essa pessoa. Meu amigo, isso não dá para mudar. Você já casou? O que você pode fazer agora? Transformar esse teu casamento no melhor que ele pode ser. Transformar, mudar, tornar inesquecível. Você não pode mudar o fato de que já casou, mas você pode transformar esse ambiente, porque a graça de Deus está sobre você, amém? Bom, resumindo a história, o tal do Ramã, Amalequita, fez de tudo, preparou uma cama de gato para matar todos os judeus, mas Esther e seu primo Mardoqueu conseguiram reverter a situação. E através deles, quem foi eliminado não foram os judeus. Na verdade, o que o Ramã queria fazer para os outros aconteceu com ele. Ele queria enforcar o Mordecai, quem foi enforcado foi ele. Ele queria matar os judeus, quem foi morto foi a etnia dele.
Tudo aquilo que ele tentou tramar de mal para os outros acabou acontecendo, na verdade, sobre ele. Os próprios conselheiros dele disseram assim: visto que esse homem contra o qual você planeja o mal é um judeu. Resumindo, você vai se lascar agora. Nunca trame contra um judeu. E aí, em certo momento, enquanto tudo isso transcorria, o seu primo, seu pai adotivo, disse para ela o seguinte: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois sem você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que chegou à posição de rainha? Olha só, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Que Saul chegou à posição de rei, da tribo de Benjamim, da descendência de Quis, para eliminar os amalequitas. Agora Deus levanta a Esther, da descendência de Benjamim, da descendência de Quis, para fazer o mesmo. Porque o propósito de Deus é bem maior que você. Porque o que Deus quer fazer é muito maior do que você. O que Deus quer fazer através dessa igreja é maior do que nós. O que Deus quer fazer através da sua igreja na terra é maior do que nós. O que Deus deseja fazer no seu bairro é maior do que você. E hoje nós temos a oportunidade de servir a essa geração naquilo que Deus nos chamou e cumprir esse propósito. Mas Saul não quis. Foi estranho, o pai dele era Quis, né? Saul não quis, mas Esther fez. Saul não cumpriu o seu propósito, mas o propósito se cumpriu sem Saul. Você consegue entender isso? Por isso que a Bíblia já conta o final da história. Sabe aquele ditado? Eu li a última página e eu sei o que vai acontecer. Porque o propósito é maior do que nós. Eu pergunto para você: o que está acontecendo nos nossos dias que é propósito de Deus? Deus vai fazer com ou sem você. Mas eu quero dizer para Deus, que nem aquela música: o que for para fazer não faz sem mim. Eu quero dizer: Senhor, qual é o teu propósito? Você tem esse propósito? Não faz sem mim, Deus. Porque Ele vai fazer. O propósito dele vai se cumprir. Eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que está acontecendo? Qual é o mover que Deus quer fazer naquela tua célula, nessa igreja, nessa cidade, nesse país? O que Deus quer fazer no mundo? Deus, não faça sem mim. Se a gente ficar comendo mosca, meu irmão, o propósito de Deus se cumpre e a gente não participa. Mas em nome de Jesus, nós somos a geração que vai participar do cumprimento das promessas do Senhor, amém? Nós somos a geração que não vai deixar esse propósito passar. Em nome de Jesus, receba isso sobre a sua vida. Quem sabe não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu: vai reunir-se com os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor. Quer dizer, eu estou tremendo as pernas, mas jejua e ora por mim para me fazer alguma coisa. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei, porque ela só poderia ir no rei se ele chamasse. Se eu tiver que morrer, eu morri. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções, todas as ordens de Esther. Olha só que interessante. Ela sabia que se ela chegasse diante do rei sem ser chamada, e o rei não estendesse o cetro de ouro na direção dela, ela teria pena de morte. Mas ela sabia que se ela não tentasse, o povo ia morrer. Então ela se levanta e vai, e coloca a sua vida em risco por bem do propósito de Deus. Porque querer cumprir o propósito de Deus é fácil. Querer fazê-lo mesmo que custe a própria vida é mais difícil. Tem gente que diz assim: eu quero viver para Cristo. Viver para Cristo inclui morrer para si mesmo. Quem quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O viver para Cristo muitas vezes vai ser abrir mão daquilo que gostamos, para que o propósito dele se cumpra. Amém? Dentro disso eu quero perguntar para você: você tem investido mais a sua força e a sua energia naquilo que aconteceu e você não pode fazer nada para mudar? Ou naquilo que você pode mudar? Meu amigo, você não tem como controlar os outros, mas você tem como controlar a si mesmo.
Você não tem como mudar o que os outros fizeram contigo, mas você tem como mudar o que você vai fazer agora. Você não tem como alterar o passado, mas você pode viver o presente de um modo que construa um futuro melhor. Está insatisfeito? Está magoado? Está triste? Problema? Luta? Levou pancada na cabeça? Isso já aconteceu. O que dá para fazer em relação a isso? Vai ficar só murmurando e reclamando da sua condição? Eu duvido que a sua situação é mais desafiadora do que foi a de Esther. Pensa, reflete em toda essa cena que a gente passou. A tua vida é mais desafiadora que isso? Eu acho que não. Mas o que você pode fazer agora em relação a isso? Pastor, eu não sei, deixa eu te contar. Tem alguém que quer te ajudar. E o nome dele é Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus quer ajudar você. Sabe mais? A tua resposta já está escrita. E talvez bem perto da tua mão. A palavra de Deus. Pega esse Novo Testamento esse ano, meu irmão, e devora ele. E Deus vai falar contigo. Escuta o que eu estou te dizendo. Isso é raiz. Que na hora que tiver a adversidade chegar, se as tuas raízes estiverem enroladas no Novo Testamento, o vento vai soprar, mas tua árvore não vai tombar. Os rios vão encher, mas essa casa não vai virar, porque ela está construída sobre a rocha da obediência à palavra de Deus. Deus está fazendo muitas coisas nesses dias. Deus quer fazer muitas coisas lá no seu bairro, mas Ele vai fazer com ou sem você. Essa era a sua oportunidade de dizer comigo. Ele vai fazer com ou sem você? Deus quer fazer muitas coisas através da Fonte Church de Caxias do Sul. E eu pergunto, Ele vai fazer com ou sem você? Alguns começaram a entender. Comece a acreditar que, embora as coisas não tenham saído como você esperava, embora as coisas não tenham saído de acordo com você achou que saíram, você ainda pode fazer alguma coisa daqui para frente. E Deus pode te dar um resultado extraordinário. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, para que nada te distraia. E se você pode, se coloque de pé, se a tua saúde me permite, para que você não fique sonolento nesse momento. Você sabe o que deu errado. Você sabe qual foi o cano de esgoto que estourou na tua cara. Você sabe o problema, a adversidade, o que aconteceu. Você sabe qual foi o decreto do rei que te atingiu. Você sabe quais sonhos, quais projetos você tinha e deu errado, e deu ruim. Você sabe. Você sabe o que você imaginava estar vivendo hoje com essa idade. Você pensava, com tantos anos eu vou estar assim assado desse jeito, e não está. Pois é, passou, aconteceu, deu ruim. Mas o que você pode fazer agora? Quando tudo deu errado para Esther, ela se reconstruiu daqueles cavacos. Não tinha pai e mãe. A sua juventude foi roubada dela. Mas Esther fez daqueles limões uma limonada. Olhando para a vida de Esther, parece que ela estava sentenciada a ser só uma fracassada entre tantas outras centenas. Mas ela teve uma atitude diferente. E o sucesso dela não foi pisando nos outros. Na verdade, ela edificou a vida de todos que passaram por perto dela. Ela achava graça diante de todos. Ela tornava o dia de cada um que se aproximava dela melhor. Porque aquilo que ela poderia ter transformado em amargura e amargar os que estavam ao seu redor, ela transformou em doçura e combustível para no presente construir uma manhã melhor. E você? Sabe essa raiva que você está? Sabe essa indignação que você está? Transforma isso num combustível chamado
lágrimas aos pés de Cristo. Porque quem de joelhos coloca suas lágrimas diante de Deus, pode de pé colocar um sorriso diante dos homens. Esse era o segredo de Esther. Ela conhecia o Deus do impossível. Ela conhecia o Deus que pode transformar realidades. E com a ajuda de Deus, ela foi sendo curada e restaurada. E o propósito de Deus se cumpriu. O povo judeu não foi eliminado, e Jesus nasceu no meio daquele povo. Quando você chegar lá no céu, agradeça Esther, porque o propósito de Deus era levantar Jesus de dentro do povo judeu, e Deus usou Esther para cumprir esse propósito. Ele cumpriria de um jeito ou de outro, mas naquela geração Esther estava disponível para fazer parte do cumprimento do propósito de Deus. E através de Esther, você está aqui hoje caminhando com Jesus Cristo. Você entende isso? Claro que Deus poderia ter levantado outro, mas naqueles dias, se não fosse Esther, o povo judeu seria eliminado. Deus tem propósitos para mover através de você. Você se dispõe a viver os propósitos de Deus na sua vida? Pastor, mas e o ambiente que eu vivo? Meu irmão, ela passou um ano. Que um ano? Em torno de uns 3 anos naquele salão de beleza. Ela não se corrompeu. Ela continuou humilde. Porque quando o pai adotivo dava conselhos, ela ouvia. Quando os eunucos encarregados davam conselhos, ela ouvia. E mesmo depois, quando Esther se tornou a rainha, o poder não a corrompeu. O seu primo / pai, Mardoqueu, chegou para ela e disse: Esther, acho que você deveria fazer assim assado. Ela ouviu o conselho e fez. Mardoqueu também não se corrompeu. Embora fosse o pai da rainha, quando ela deu ordens, ele entendeu que ela era a rainha e ele obedeceu às ordens dela. Eu quero chamar você a lançar raízes.